Então, o professor João Duarte Silva, da A3ES. Bom dia, professor. Não. Basta só. Ok. Sim, sim. Muito obrigado. Muito bom dia. Peço desculpa do meu atraso, mas outros compromissos não me permitiram chegar mais cedo. Eu iria fazer a minha apresentação como cliente, chamemos-lhe assim, e depois o Ricardo como parte interessada da empresa que desenvolveu o nosso sistema de informação fará a sua apresentação. Depois, no final, estaremos à vossa disposição para as perguntas que acharem convenientes. E começava por vos dizer o que é a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. É uma fundação de direito privada, portanto, completamente autónoma, que foi instituída por decreto-lei em 2007, pelo Governo português, e que tem como missão proceder à avaliação e acreditação de todas as instituições de ensino superior em Portugal e de todos os seus cursos, todos os seus ciclos de estudos. É a única entidade que está autorizada em Portugal a fazer esta avaliação e acreditação de ensino superior. Antes da agência houve até 2005 o Conselho Nacional de Avaliação, portanto há uma experiência prévia de avaliação de cursos de ensino superior. O CNAVES foi extinto em 2005, mas todos os processos do CNAVES decorreram no modelo tradicional do papel. Portanto, as instituições teriam que fazer os seus relatórios em papel e as comissões de avaliação também fariam tudo em papel. Nós, quando tomamos posse, portanto, qual é a tarefa que temos pela frente? Nós temos vários tipos de processos, não muitos. Na prática, temos 3 tipos de processos. As instituições podem nos propor novos ciclos de estudos, portanto, novos cursos para poderem funcionar em Portugal. Primeiro, tem que ter uma acreditação prévia e temos tido à volta de 250 ciclos de estudos por ano, 250 cursos por ano. Quando nós começámos a trabalhar em 2009, em janeiro de 2009, havia em Portugal cerca de 4.000 cursos e todos esses cursos teriam que ser acreditados pela agência. O que quer dizer que, como nós definimos um período de 5 anos para fazer a avaliação de todos os cursos, quer dizer que temos que avaliar 800 cursos por ano. Decidimos que a tarefa só era possível se tudo fosse feito digitalmente, portanto, decidimos abandonar logo à partida o papel e tivemos a grande vantagem de que, em termos de hardware, todo o suporte nos é dado pela Fundação de Cálculo Científico Nacional. Portanto, nós não temos hardware, tirando o hardware banal, todo o hardware está aqui ao lado, todos os backups são feitos automaticamente pela FCCN, etc, etc, etc. O que é, à partida, uma grande vantagem de que nós dispomos. Estamos a falar, em Portugal, de cerca de 150 instituições de ensino superior, portanto, universidades, grandes e pequenas, institutos politécnicos, grandes e pequenos, públicos e privados, escolas isoladas. Estas instituições têm cerca de 300 unidades orgânicas. Nós definimos, como eu poderei explicar um bocadinho mais à frente, que cada ciclo de estudos deverá ter um representante, uma pessoa encarregada do preenchimento do respectivo processo. Portanto, temos à volta de 5.000 pessoas associadas aos processos. O Conselho de Administração terá que tomar as suas decisões no nosso sistema de informação. No momento atual, já vamos em cerca de 700 avaliadores
portugueses e estrangeiros. Nós temos avaliadores de todo o mundo, portanto, quer dizer, posso dizer já, que todo o nosso processo decorre em português e em inglês, portanto, temos que ter relatórios e decisões, todos os formulários estão automaticamente preenchidos em português e em inglês, por causa dos elementos estrangeiros da avaliação. E temos um conselho de revisão, que é para quem pode ser posto recurso das decisões que o Conselho de Administração toma. Portanto, estes, à partida, era o nosso panorama para começar o processo. O processo, eu não tenho aqui, sim, nós definimos à partida todo o procedimento, de uma ponta à outra, para cada um dos processos, portanto, para os processos de acreditação prévia de novos ciclos de estudos, que foi aqueles que eu comecei a falar há bocado, definimos um procedimento. Temos também a acreditação regular de ciclos de estudos, que já viram, e temos algo que eu não menciono aqui na apresentação, que é a auditoria dos sistemas internos de garantia da qualidade, que é um terceiro processo que nós começamos o ano passado. Vê-se claramente que, não se vê se calhar muito claramente, mas que nós definimos logo, à partida, no procedimento, perfis de utilizadores. Na parte das instituições temos aquilo que nós chamamos de RIES, que é o responsável máximo da instituição, por exemplo, na Universidade do Reitor. Nós só nos correspondemos com o reitor, portanto, tudo é enviado para o e-mail específico que as universidades ou os institutos politécnicos criaram. Só ele é que nos pode submeter documentos, mais ninguém nos pode submeter documentos, só ele, salvo seja. Ele e quem detenha as passwords do reitor é que pode submeter, mas obviamente a responsabilidade continua a ser dele, do nosso ponto de vista. E depois temos o diretor da escola, que também tem acesso ao processo, e o PEP é a tal pessoa que está encarregada do processo e que tem que preencher os formulários. Da parte da agência, temos o Conselho de Administração, que para cada processo nomeia um gestor de procedimento. Nós temos um gestor de procedimento por processo. Temos o Conselho de Administração, que pode exercer as funções de gestor de procedimento, mas que tem funções alargadas. Temos a CAI, que é a Comissão de Avaliação Externa, que varia entre 3 e 6 membros, dos quais pelo menos um é sempre estrangeiro. E depois temos o Conselho de Revisão, para quem pode ser posto recurso das nossas decisões. Portanto, isto que está aqui é cerca de 1/3 do procedimento que nós decidimos. Eu não quis aqui pôr tudo, mas nós, à partida, quando quisermos lançar um concurso, definimos exatamente todo o procedimento e quem podia fazer o quê. No dia 21 de maio de 2009, lançámos um concurso público. Nós não somos uma entidade pública, somos uma entidade privada, como viram, mas lançámos um concurso público, concorreram 9 empresas, demos um prazo de execução da tarefa de 17 semanas e impusemos logo à partida uma penalização de 10% para software com licença paga. Portanto, foi um dos critérios que nós estabelecemos nas condições de análise das propostas quando começamos. Basicamente, a nossa decisão teve em consideração que os objetivos do projeto seriam atingidos com a solução proposta, que era uma solução flexível e, obviamente, determinante também foi o facto de não termos que pagar software. Na prática, a escolha foi feita com o tal peso de mais 10% para o software pago. Nós, em maio, lançámos o concurso. No dia 2 de novembro, tínhamos o primeiro processo pronto para que as instituições começassem a submeter novos ciclos de estudos. E assim foi. No dia 2 de novembro, portanto, a plataforma estava aberta para que as instituições pudessem submeter os seus primeiros processos de acreditação de novos ciclos de estudos. De um modo geral, o processo tem decorrido sem grandes problemas, tem havido pequenos problemas que têm sido corrigidos na hora. Todos os anos fazemos uma avaliação de como é que decorreu esse ano e introduzimos melhorias na plataforma. Inclusivamente temos um processo de inquérito aos nossos stakeholders para recebermos as contribuições deles para a melhoria da plataforma. A nossa plataforma mostrou ser bastante user-friendly. Nós temos uma gama muito diferente de utilizadores, portanto, desde professores de informática, não é? Podem ser eles encarregados dos processos, até
professores de Direito, que normalmente não gostam tanto de informática. Todos se adaptaram bastante bem à utilização da plataforma. Obviamente, nós tivemos inicialmente ações de formação, fizemos ações de formação pelo país para as instituições de ensino superior. Temos ações de formação para os nossos avaliadores nacionais e, portanto, tudo isso também tem contribuído bastante para que o sistema tenha funcionado normalmente. O sistema que montámos, na prática, permitiu-nos ter, pela primeira vez em Portugal, uma base de dados de todo o ensino superior. Na realidade, a agência, no momento atual, tem a maior informação que existe sobre o ensino superior em Portugal, que obviamente partilha com o Ministério da Educação e com os seus organismos. E que permite, já agora, nós temos um gabinete de investigação na agência. Obviamente, esta base de dados tem permitido que nós façamos alguns estudos sobre o ensino superior em Portugal. Este é o nosso site, onde vê aí assim o canal da avaliação, acreditação. Basicamente, cada processo, portanto, isto é a lista de todos os processos. Nós, no momento atual, temos cerca de 8.000 processos já na plataforma. Tenho aqui uma particularidade que me é muito cara. Não sei se vê aí várias cores. Nós associamos as cores ao estado do processo. E, portanto, quando é azul, sabemos que somos nós, na agência, que temos que nos preocupar. Quando é encarnado, está no Conselho de Revisão. Quando é amarelo, ou perto do amarelo, é a instituição. Sabemos que tem que ser a instituição, que tem que estar a fazer qualquer coisa. E, portanto, este código de cores dá-nos uma ideia muito clara do que é que temos, quem é que tem que trabalhar ou não tem que trabalhar. Vêem que está aí a lista dos processos, vêem que, inclusivamente, não se vê muito bem, mas no final existe uma coluna de ações possíveis que, inclusivamente, diz quem é que tem que fazer alguma coisa. Todos os prazos, obviamente, nós seguimos o CPA, todos os prazos são contados pelo próprio computador. Eu não disse, mas devia ter dito inicialmente, que, por causa disto, a agência criou um regulamento próprio, só dos seus processos de avaliação e acreditação, que esteve em discussão pública, que está publicado no Diário da República, e regulamento que diz que todos os processos de avaliação e acreditação só decorrem na nossa plataforma e toda a informação tem que estar na nossa plataforma. Portanto, nada pode ser feito fora da plataforma. Portanto, como nós temos a possibilidade de criar este regulamento, automaticamente definimos que todos os processos de avaliação e acreditação teriam que ser virtuais. E, portanto, isso salvaguarda-nos legalmente toda a nossa atuação. Mas eu não iria entrar na plataforma propriamente dita. Temos aqui um processo que tem basicamente dados gerais, os formulários. Nós temos dois tipos de formulários, formulários simples e formulários complexos. Fundamentalmente temos dois formulários complexos, que é o relatório de autoavaliação da instituição, que é um documento em que a instituição tem que preencher respondendo a perguntas que nós fazemos, incluindo tabelas, incluindo PDFs, são documentos pesados que chegam a atingir 150 a 200 páginas. Temos depois também o relatório da Comissão de Avaliação, que tem que responder ao relatório que a instituição fez, que também é um documento pesado. Estes relatórios, como há bocado vos disse, têm sempre a componente portuguesa e inglesa para que nós possamos utilizar avaliadores externos. Aliás, o nosso Conselho de Revisão, portanto, o Conselho de Apelação da decisão do Conselho de Administração, tem elementos estrangeiros, tem 2 elementos estrangeiros, portanto, mais uma vez, todo o processo tem que estar em inglês para que qualquer elemento estrangeiro o saiba apreciar. Há um histórico que diz quem é que fez o quê, em que dia e em que hora, para ficar registado. Portanto, sabemos exatamente quem fez o quê no processo. Isto penso que não é muito importante, mas será uma parte de um processo. Temos claramente uma barra de comandos. É muito fácil dizer aos nossos avaliadores, às instituições, que o que podem fazer está sempre expresso na barra de comandos. O computador valida, quando uma instituição quer submeter um relatório ou uma comissão quer submeter um relatório, nós exigimos que determinadas perguntas sejam de preenchimento obrigatório, portanto o computador valida. Muitos dos problemas é que as instituições não responderam a determinadas perguntas e depois o computador diz-lhes que as perguntas tal, tal e tal ainda não estão respondidas.
Por exemplo, este é um caso que diz que o campo é de preenchimento obrigatório que a instituição terá que fazer. Bom, em termos de estrutura da agência, nós temos um técnico superior de informática. Mais nada. Portanto, todo o sistema foi desenvolvido com a empresa que selecionámos, com o apoio do pessoal da casa, portanto, que decidiu qual o procedimento a seguir, o que é que se pretendia. Nós optámos, por enquanto, por ter um contrato de manutenção com a empresa e as adaptações anuais que queremos fazer, também contratualizamos com a empresa. Não quer dizer que não o possamos fazer. Podemos fazer, de um modo geral. O problema é que com um técnico superior de informática e com a quantidade de trabalho que temos, obviamente não sobra tempo absolutamente nenhum para o fazer. Como viram há bocado, temos a grande vantagem que tudo diz respeito à hardware, temos o grande apoio da FCCN e, portanto, isso dá-nos um grande sossego. Inclusivamente, backups. Como sabem, aqui há uns tempos houve um incêndio aqui no NEC, nos servidores, e, obviamente, há sempre o porto disponível para guardar os backups uma vez por semana, etc, etc. Portanto, isso. Finalmente, o que é que eu gostaria de dizer sobre o que nós fizemos? Acho que a nossa plataforma é user-friendly para tantos utilizadores diferentes, de níveis educacionais, de níveis de qualificação diferentes, tem funcionado. Há uma coisa muito importante nos processos de avaliação e acreditação, que é a transparência dos processos. No momento atual, a instituição, a equipa de avaliação e a agência acedem ao mesmo processo, não há processos diversificados. E, portanto, todos sabemos a informação que há disponível no processo, é a mesma, e não há dúvidas nenhumas, inclusivamente sabe-se quem fez o quê. E, portanto, nesse aspecto, há uma transparência total. Segundo, é a acessibilidade aos processos. Eu há bocado ouvi ali qualquer coisa. Na realidade, isto, por exemplo, para o Conselho de Administração, quer dizer que trabalha em qualquer parte do mundo a qualquer hora, o que já deu para estar num aeroporto 5 horas à espera de um avião e estar a trabalhar na plataforma. Portanto, na prática, aumenta o horário de trabalho de alguns. Mas é muito bom, porque nós podemos ir para o estrangeiro, que sabemos que temos à nossa disposição tudo e podemos continuar a trabalhar. Portanto, isso é francamente bom. E, finalmente, a disponibilidade da informação, quer nossa, quer da instituição. Temos várias instituições que têm pedido, que ainda não tinham os seus sistemas internos de garantia de qualidade montados e que a quem nós temos disponibilizado a informação de uma forma estruturada para eles a poderem utilizar. Para já era o que eu queria dizer. Fico à vossa disposição para as vossas perguntas e depois pediria ao Ricardo para então fazer uma apresentação mais tecnológica e menos do ponto de vista do utilizador. Muito obrigada, professor. Primeiro de tudo, bom dia. Obrigado à AMA e à ESOP pelo convite e, obviamente, ao professor e à A3S por ser nosso cliente, senão nós estaríamos aqui. Sobre mim, eu sou o diretor técnico da DRI. O meu nome é Ricardo Melo. O que eu tentarei aqui falar durante a apresentação tem a ver com a parte mais tecnológica, uma vez que o professor já tratou da parte mais funcional. A DRI em si é uma empresa portuguesa e detida por portugueses, que trabalha no mercado nacional há 14 anos. Não temos apenas existência aqui dentro de Portugal, neste momento, ou desde há uns anos apostamos também na internacionalização e trabalhamos também bastante fora de Portugal. Somos muito, ou fundamentalmente, orientados ao open source e a tecnologias open source. Se há uns anos achávamos que, de alguma forma, nos sentíamos um bocadinho... tínhamos algumas dificuldades no mercado nacional, exatamente pelas apostas que fizemos no open source. Acho que neste momento recolhemos um bocado o fruto e recolhemos todos um bocado o fruto deste mesmo open source, destas comunidades que falávamos e desta interação e sinergia entre as várias comunidades e os vários núcleos que trabalham com open source.
Em relação a tecnologias, trabalhamos maioritariamente, não exclusivamente, com PHP, MySQL. Temos alguns produtos open source com os quais trabalhamos mais de perto, nomeadamente com Sugar, com Drupal, e outras tecnologias como JavaScript, Linux, etc. O que eu pretendo aqui é dar-vos uma visão geral da plataforma, depois falarmos um bocadinho só sobre algumas, mais um highlight de quais é que foram as tecnologias que usamos nesta plataforma para conseguir responder a todas as necessidades. Falarmos um bocadinho sobre, acho que uma das partes mais notáveis da plataforma tem a ver com a parte da automatização da gestão de processos, desde a definição do processo, aquele diagrama que foi mostrado há bocado, onde tínhamos todos aqueles fluxos complexos de processos e como é que, de alguma forma, conseguimos simplificar e estruturar isso para que possam ser, então, desmaterializados e serem feitos totalmente online. Okay? E um último apontamento sobre a infraestrutura, só para terem uma ideia do que é que suporta a plataforma. De um ponto de vista lógico, a plataforma é composta por vários componentes e vários atores. Começando talvez aqui da esquerda, temos por parte da A3ES, como já vimos, vários perfis de pessoas diferentes, com necessidades e visões diferentes sobre a plataforma. O caso do tesoureiro e depois alguns palavrões, como o gestor de processo, o conselho de administração, o conselho de revisão. Todas estas pessoas que são da própria A3ES usam exatamente a mesma plataforma para poder gerir os seus processos. Depois temos a tal comissão de avaliação externa, que é composta sempre por elementos nacionais e internacionais e que tem como principal objetivo a validação ou a avaliação dos processos de acreditação. E depois temos os IES, que é talvez o termo genérico para denominar politécnicos, universidades, escolas superiores, etc. Okay? Todos estes atores, na verdade, usam, na maior parte, e quando são pessoas físicas, a interface web para todo o processo de interação e de gestão daquele workflow complexo que vimos há pouco. No caso das instituições de ensino superior, porque muitas vezes, ou algumas vezes, felizmente, internamente, já têm esta informação estruturada nos seus próprios sistemas de informação, então a plataforma disponibiliza uma interface via web services para que as instituições de ensino superior se possam automatizar todo o processo de carregamento de informação e, na realidade, responder a todo o processo, ou às várias perguntas do processo, que é necessário para que possam então submeter o processo para a acreditação. Depois existe ali uma espécie de camada de serviços de intermédio que depois permite colar aquela gestão de utilizadores, a gestão das instituições, a gestão dos processos, a gestão dos formulários, a gestão dos workflows e depois a publicação, porque há um passo importante que é no final de todos os processos as decisões têm que ser publicadas. E essa publicação ocorre normalmente no site de internet da A3ES, para além de terem que ser enviadas, nomeadamente sob o formato de PDF, para o Ministério da Educação. Pronto. Já mudou, antes era para outro sítio qualquer, agora é para o Ministério da Educação. Mas essa parte é mais procedimental. O que é que nos permite, ou o que é que permitiu, basicamente, esta visão modular? Permite que apenas o administrador da plataforma que normalmente interage de uma forma minimamente direta sobre a camada de serviço ou, inclusivamente, sobre os módulos que asseguram a gestão dos vários componentes da plataforma, sendo que a maior parte dos atores usam aquela interface que acabaram de ver na apresentação do professor Duarte Silva. Sobre tecnologias, obviamente é uma aplicação web-based e, como tal, é normal ver aqui HTML, CSS, JavaScript como tecnologias que compõem pelo menos a interface com que os utilizadores normalmente interagem.
Depois, já do lado do servidor, a maior parte do desenvolvimento foi feito em PHP, okay? Usando componentes como o Sugar CRM, que na realidade assegura toda aquela parte de gestão de utilizadores, gestão de entidades, gestão de processos, gestão de formulários. É nessa parte, ou seja, é apoiado sobre as funcionalidades do Sugar, que muitas vezes usamos não apenas como o produto comercial que vem, mas usamos-o como uma framework para fazer o desenvolvimento, que desenvolvemos estas outras características e que depois permite à A3ES fazer reporting direto sobre os dados, que é também outra funcionalidade interessante do sistema e que apoia depois o gabinete de investigação. Usamos Drupal para o sítio da A3ES, okay? Onde, para além da parte institucional, existe então esta base de dados que é publicada no final dos processos com os dados importantes dos processos, e nomeadamente a informação de a acreditação ou não de determinado processo de certificação de um curso de ensino superior. E uma nota também para a Zen Framework, que era a framework que nós usamos, ou foi a framework que nós usamos para tudo o que foi necessário de desenvolvimento à medida, nomeadamente para os layers de web service e os layers de serviços que depois suportam a interface web. Do ponto de vista de interoperabilidade, obviamente se estamos aqui a falar, para além da interoperabilidade básica que tem a ver com os humanos em si e que tem a ver com acessibilidades, com usar, saiu o ano passado uma diretiva sobre que tecnologias é que devíamos usar, e na realidade, apesar de ter sido feita a plataforma antes desta norma que saiu há pouco tempo, na verdade nós usamos exatamente o mesmo tipo de tecnologias que agora se dizem que são interoperáveis. E tem a ver exatamente com aquela parte de HTML, CSS, etc. E depois temos todo o outro layer de interoperabilidade, nomeadamente web service, para as universidades poderem submeter os seus processos de forma automatizada. E depois outra, internamente ou externamente, como é o caso do envio dos PDFs para o Ministério da Educação, ou internamente outros protocolos como SQL, como SMTP, etc. Okay. Em relação à componente específica da gestão de processos, não é como vimos ali nos formulários. Os formulários são relativamente complicados. Existe um conceito que é: nós temos um processo, é um processo de acreditação, que eventualmente pode sofrer alterações todos os anos ou não, normalmente com melhorias introduzidas de acordo com o feedback das instituições. E esse processo é composto de um conjunto alargado de formulários. Então, o administrador da plataforma o que necessita é de fornecer um pacote com as definições desse mesmo processo e formulários. Pacote este que é feito ou é tipificado em XML e que, juntamente com uma interface específica que existe suportada sobre Sugar, onde se pode fazer a definição do workflow, que é quando estou neste formulário e acontece determinadas ações, então posso passar para o estado a seguir, muito na linha do BPM. Com estas duas informações, então o sistema permite-lhe processar e gerar toda a informação necessária para, de forma dinâmica, ser gerado o formulário que as pessoas usam online para preencher a informação, ao mesmo tempo que gera toda a informação necessária para se poder preencher o mesmo formulário a partir dos web services. Okay? Este passo é extremamente importante porque gerar um novo processo significa, muitas vezes, agarrar no processo do ano passado, fazer as alterações que sejam pertinentes, nomeadamente se são anos diferentes, há sempre coisas que mudam porque são específicas para aquele ano, e depois, com isso, todo o processo de gerar os formulários para preenchimento online e gerar a informação toda disponibilizada no web service é toda gerada de forma automática. Okay? Só para uma noção, há aí um errozinho ali do lado esquerdo, mas para terem uma noção, esta plataforma é suportada, como falamos, aqui na FCCN, do ponto de vista físico. São eles que fornecem os equipamentos físicos onde está suportada a aplicação. Do ponto de vista de
funcionalidade, o que temos é um conjunto de firewalls e balanceadores para permitir distribuir a carga. Depois um conjunto de servidores aplicacionais, que neste momento estamos a falar de 2 servidores por cada camada, mas que podem ser mais ou menos, e a plataforma foi desenhada exatamente nesse sentido. E depois um cluster de bases de dados que são MySQL e que nos permite suportar ou guardar a informação que é submetida pelos processos. Há ali do lado esquerdo uma coisa que está erradamente chamada de Firewall e Load Balancer, que na realidade é a Storage, que é também um serviço de partilha de fecheiros que é fornecido pela própria FCCN, onde são guardados os anexos sob a forma de PDFs, etc., que são submetidos juntamente com os processos. Okay? Isto permite-nos ter uma plataforma com poucos soluços, porque mesmo quando existe um problema num dos equipamentos, o facto de ser redundante permite que, enquanto se resolve o problema com um determinado equipamento, a plataforma continua a funcionar e a dar serviço aos utilizadores finais da mesma. Okay? Da minha parte, resta-me agradecer pelo convite e pelo tempo que despenderam a ouvir-nos. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Ricardo. Eu penso que são vocês que abriram um escritório agora na Alemanha, não é? Na Alemanha? Não. Na Alemanha, não é? Com a componente comercial, certo? E com os engenheiros portugueses cá, não é? Ok.